sobre o marketing, né? ah, Sobre o marketing nas redes sociais, né? Então, nós tivemos aí o como utilizar o marketing dentro das redes sociais. O que que vocês têm que entender, tá? É, hoje, grande parte das ações, né, de marketing que nós vamos fazer, a gente vai ter que usar uma mídia, um meio social como um entreposto principalmente de divulgação. Por quê? Porque uma ação, né, hoje, igual eu falei para vocês, é, é principalmente a população ela fica muito tempo nos meios digitais, tá? Então, o meio digital ele acaba sendo de extrema importância, tá? Então, é, assim, é por isso que é, é, muitas vezes a gente acaba ali utilizando apenas os meios digitais, né, para que possamos fazer as nossas ali, principalmente as nossas, é, é, principalmente as nossas ações, né, que nós porventura precisamos, ir, né? Então, bom, então na aula passada eu falei para vocês que as ações de marketing, né, elas se dão principalmente ah, quando quando a gente, né, principalmente quando nós ali é, é, vamos tentar divulgar algo. E aí o que que eu passei para vocês? Eu passei para vocês que não existe fórmula mágica, tá? Então não tem uma fórmula mágica de se fazer uma divulgação, de se fazer alguma, é, é, de se divulgar de maneira melhor. Uma ação que seja uma receita de bolo, né? Que a gente, se você fazer daquele jeitinho, vai dar tudo certo. Então cada ação tem que ser estudada e aí você fazer, né, da maneira que dê certo, né? Que você estudar um meio e persistir pelo aquele meio, tá? Então é assim que se faz um bom processo de marketing, né? E também nós discutimos como se faz para qual a questão de valor, a diferença entre valor e preço. Então essa balança que nós estamos vendo aí, essa balança aí ela tem que estar sempre bem regulada, né? Capturar valor, quanto mais você acha uma coisa cara, né? Eu falei isso para vocês. Quanto mais se acha algo caro, é sinal de que aquilo você não conseguiu capturar o valor. Então, quer dizer, você não conseguiu gerar valor naquele determinado serviço, naquele determinado produto, tá? Então, é, eu até falei para vocês que se você comprou algo e você achou caro, é sinal que você não gostou, né? É sinal do que você não ficou satisfeito. Porque se você fica satisfeito, né, é, você não acha um preço caro, né? Então, se você achou, se você tá lá e você achou algo caro, você achou um preço alto, é sinal que você não ficou satisfeito. Então, a principal meio de se saber o seu valor do seu produto ou o valor do seu serviço é se alguém está achando aquilo caro. Se a pessoa está achando caro demais, é sinal que você não conseguiu capturar o valor de maneira correta, tá? E aí, esses são alguns meios de você buscar, né, buscar a qualidade por meio de marketing digital. Você pode fazer por conteúdo,
por mecanismos de busca. Algumas ferramentas, por exemplo, essa ADS e CRM são ferramentas de apoio. Tem outra ferramenta que é o Google Analytics, tá? O Google Analytics é uma ferramenta que ele vai verificando para você o quanto você, né, o quanto aquela ação está tendo sucesso. Igual eu falei para vocês, quando você, às vezes você é um YouTuber grande, né? Quando você, o YouTube ele te auxilia até você qual que é o horário correto de você, por exemplo, de você inserir um vídeo, né? Hoje você pode, por exemplo, aí ah, é, é, você pode pôr o seu vídeo e colocar, você pode postar e colocar o horário que você quer que ele entre, tá? Então tem horários, né, que são melhores, né? E tem horários que não são tão bons, tá? Dias também, tá? E aí, e para cada coisa, para cada ação, há um horário e um dia específico para você pôr, tá? Por exemplo, eu tenho, meu conteúdo é voltado para, vamos pôr ali, um conteúdo educacional. O dia bom, por exemplo, agora é segunda-feira, né? As pessoas buscam ver mais conteúdo educacional na segunda-feira, por exemplo. Aí assim por diante, tá? Então existem diversas ferramentas que você pode utilizar para que você consiga ter um sucesso maior. E essas ferramentas, por exemplo, tem o Analytics, nós chamamos elas de CRM, né? Que é o Concern Research Management, tá? Bom, e o que a gente discutiu sobre marketing de conteúdo, né? Nos nossos, no nosso dia a dia ali, foi o, o, o quanto que nós vamos, quais as ações que nós vamos colocar, né? E qual a maneira, principalmente, correta de inserir essas ações, né? Por exemplo, eu tenho meu público-alvo, qual a maneira que eu vou conseguir atingir esse público-alvo, tá? O ADS é uma ferramenta do Google, tá? O Google Ads. E para que que ela serve, né? Para que é essa ferramenta? É uma ferramenta de anúncio, o Google AdWords. É uma receita de publicidade. Por exemplo, quando você cria um site e você vai colocar informações lá nesse site, então, aí você vai, geralmente você faz só o meio e você e você deixa as propagandas, né, meio de divulgação para o Google fazer. Por quê? Porque aí o Google hoje ele tem um entendimento muito maior de como ele pode atingir o público. Porque geralmente, quando você vai, né, a, a, a nossa. Quando a gente vai fazer. É, é, ver o retorno, né, dessa, dessas publicações é por clique, tá? Então o Google ele vai te pagar, né? Ele vai te monetizar conforme você for tendo cliques ali, conforme você for ah, dentro do seu conteúdo, conforme for tendo acesso. E também hoje essa ferramenta ela é tão gigante que ela além de ser, ela te monetiza por clique e também por tempo. Então, por exemplo, você acessou lá a página X e você ficou, sei lá, 10 minutos. Então ele vai te monetizar com um tanto, tá? Então, até isso o Google visualiza, assim, procura, né? é, procura ter essa interação, tá? Então, até os meios de monetização é, na área, nessa área específica aí do Google, né? Ele vai verificar um monte de coisa. Bom, e o CRM? CRM é uma ferramenta
É, é uma ferramenta de controle, tá? Então, dentro do marketing, o CRM é uma ferramenta importantíssima. Por quê? Porque você vai tendo um controle de como você vai estar tendo os acessos à, à sua determinada plataforma, tá? Então, isso dentro do marketing digital é importantíssimo, tá? É, a gente, principalmente para quem trabalha assim de forma maior, mais assim, com contato maior, né? Você precisa ter esse gerenciamento ali no dentro da sua plataforma e principalmente uma ferramenta que você possa estar verificando sempre o que está acontecendo, né? E outra coisa que nós temos que ter em mente também, hoje as coisas mudam com uma velocidade muito grande. Então, por exemplo, vocês são uma geração que são marcadas, né? Que tem ali o mercado digital muito ao lado. Então, e vocês, mais que tudo, a geração de vocês, é uma geração que está sempre mudando. É, então, o fato de vocês estarem sempre nessa mudança, tá? É, vocês precisam, né? Vocês precisam estar sempre ali buscando novidades. Então, por exemplo, vocês podem ver que hoje, antigamente, se você pegar há 10 anos atrás, uma empresa ela desenvolvia um jogo, vamos pegar uma coisa que é mais a área de vocês, né? Uma empresa desenvolvia um jogo, por exemplo, e esse jogo ele tinha uma durabilidade maior. O que que é essa durabilidade maior? As pessoas jogavam por mais tempo. Hoje um jogo ele faz sucesso, ele sobe muito rápido, né? Às vezes você pega um jogo aí, esses jogos, por exemplo, igual vocês, hoje jogam ali o Free Fire, por exemplo. O jogo ele cresce de maneira rápida, mas se ele não tiver uma atualização sempre, se ele não tiver uns mecanismos de melhora, né? ah, Vocês meio que enjoam desse determinada aplicação e partem para outra, tá? Então, até as empresas que desenvolvem jogos, elas ficam meio que espertas assim, né? Para estar sempre mudando, porque sabe que a geração de vocês não é uma geração que é estável. Por exemplo, nós temos jogos que são clássicos, que vão sempre estar entre os mais jogados, né? A gente pode falar assim. E vão ter jogos que vão ser sazonais. O que que é ser sazonal? Ele vai ter um relativo sucesso durante um período e depois ele vai cair, tá? Bom, o mobile marketing é, é uma ação que você vai fazer pro mercado mobile. Então, quando você vai, por exemplo, você vai hoje, se você abre o Photoshop, por exemplo, que é um software de criação de imagens, você vai notar que lá no Photoshop ele já tem criações que são específicas para mobile. Então, por exemplo, ah, você pega o Photoshop, vai lá e vai para você criar um novo arquivo. Vocês vão notar que lá já tem um tamanho específico para o ambiente mobile, tá? E que isso auxilia, né, a gente no dia a dia? Ah, vocês hoje, você já pode fazer uma criação com tamanho de tela, resolução, tá? Tudo que seja já especificamente, né, para ação, né, ou para o mercado, ou para você criar uma ação que seja voltada lá para o seu mecanismo, né? Por exemplo, o seu telefone, para um telefone especificamente, né? E como as pessoas, igual nós estávamos conversando, elas passam um tempo gigante,
né, hoje em seus aparelhos, né, você precisa mais e mais se especializar nesse tipo de conteúdo, tá? Trabalhar com um conteúdo que seja, né, o máximo, né, de interação ali com o smartphone, por exemplo. E a aplicação ao conteúdo, tá? É o conteúdo do público que você quer acessar. Por exemplo, eu vou acessar um público igual nós estávamos falando dos jogos. Eu quero acessar o público que gosta de jogar, tá? Eu vou lá, esse é meu público-alvo, né? São jogadores, né? Pessoas que gostam de jogar. Eu tenho que fazer criações para acessar esse público. Então, o que eu tenho que fazer? Entender ele, criar conteúdos para que eu possa entender esse público, tá? Então, é, tudo isso, né, você tem que levar em consideração na hora de você for fazer a sua ação, tá? Ele pode ser, o marketing de conteúdo, ele pode ser interno ou externo. Como assim, né? Vamos supor, vamos continuar no exemplo de um jogo. Às vezes você tá lá com o seu jogo aberto, ele vai ter um monte de coisas que você pode comprar dentro do seu jogo, né? Ou ele pode ser, ou ele pode ser um conteúdo que você vá levar para fora, assim, que você vai, por exemplo, as pessoas utilizam muito é, hoje ah, muitos recursos para o meio externo, né? Tipo, por exemplo, você quer fazer ali ah, uma propaganda de um jogo específico, né? Igual a gente tá falando do jogo. Você pega os melhores jogadores e põe para fazer propaganda para você, por exemplo, tá? E aí, quem mais você tem que entender é o consumidor, tá? Ele é o seu público. Então, é a pessoa que mais você tem que entender é o seu consumidor final, tá? Como assim entender o seu consumidor? Igual eu falei para vocês, se você faz um produto, se você faz um serviço para um público específico, né? O que você vai ter que entender é como esse público vai, como você vai conseguir gerar conteúdo para que esse público esteja sempre ali. Então, sempre entender o consumidor é de, ah, é de suma importância, tá? Existem algumas estratégias. SEO, quer dizer, Search Engine Optimization, são ferramentas de pesquisa e de busca, tá? Então, essas ferramentas de pesquisa e de busca, nós podemos criar algumas estratégias, tá? Para que voltadas para ações. Então, por exemplo, a estratégia de mobile first, que é você criar primeiro um conteúdo que seja extremamente voltado para a área digital, principalmente hoje, igual nós estávamos falando, o fica-se muito tempo no smartphone, né? Então as pessoas ficam muito tempo no smartphone. Então, o fato de você ficar muito tempo faz com você não, né? Mas a população em geral ficar muito tempo nesse aparelho, né? Você tem que ter uma estratégia específica para o mobile. Adequar-se o conteúdo em vídeo. Conteúdo em vídeo é muito complicado, principalmente quando você quer acessar um número grande de pessoas, né? O conteúdo em vídeo, ele vai fazer, você tem que fazer uma estrutura específica, ele tem que ficar, principalmente ficar bom, né? Isso é primordial. Como assim ficar bom, né? É, agradar o seu público-alvo. Então, como é que eu vou agradar o meu público-alvo, né? Por exemplo, vocês, quem eu vejo geração mais nova, assiste muito vídeo, né? Então, vocês mais que ninguém sabem qual a metodologia correta para acessar determinado público que você quer,
Então, você tem um público-alvo específico, você quer acessar ele, você vai saber como aquele conteúdo, você pode fazer a criação de um conteúdo sem sem fazer com que aquilo se torne enjoativo, se torne uma coisa que, ao invés de lhe agregar, né, de trazer valor, ele te mande embora, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso aí também. Às vezes você pensa que está fazendo um conteúdo bacana, né? Está fazendo um conteúdo legal e nada disso, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso aí. Já estratégias de listas, né? Como é que a gente vai trabalhar com listas? Tipo, criar um checklist, uma estrutura específica para que você possa, ah, diante dessa estrutura específica que você está utilizando, você ah, ir criando pontos, né, para você melhorar a sua comunicação e principalmente para você atingir um público maior. Ter uma segurança, o que que é essa segurança, né? Ah, cada ação que você vai fazer, você espera um retorno, né? Então, tem um retorno específico que você espera, seja a ação que você for fazer. Então, como você espera um retorno, né? Como é que você vai fazer para que esse retorno seja o mais fiel ao que você queira, né? Ó, eu quero atingir o meu público e o que que eu pretendo fazer para que esse público consiga, né, visualizar ou eu consiga ter o retorno que eu quero, né? Então, qual ação eu devo fazer, tá? E por último, está sempre atualizado, né? Igual eu falei para vocês, para, assim, vamos colocar entre aspas, para piorar um pouco mais, assim, né? Vocês são uma geração que muda toda hora. Então, vocês mais que ninguém, vocês sabem o quanto é importante manter-se atualizado, né? O quanto é importante, se qualquer coisa que vocês vão fazer, se fica na mesmice, né? Vocês já mudam, né? Então, vocês têm que é, vocês têm que é, vocês têm que no de vocês, né? Que é numa produção que seja de vocês, vocês têm que atualizar o máximo ainda, né? Bom, e igual eu estava falando para vocês, hoje o, o Google ele te dá um monte é, o Google ele te dá um monte de opções e um monte de ferramentas que fazem com que você possa ter um retorno muito maior, né? Então você consegue ter um retorno muito maior e muito melhor, tá? É, de que do que antigamente era, né? Então, hoje o Google, por essas ferramentas que ele te dá, por essas ferramentas que ele tem te dá de retorno, tá? Você consegue ter uma ação e uma experiência muito maior e você consegue trabalhar na experiência do usuário, que é muito importante, tá? A experiência, trabalhar com base no que o usuário está sentindo é muito importante, tá? E o Google ele tem uma ferramenta que chama Zero Click Search. O que quer dizer isso aí? É quando você digita algo e já aparece. Hoje, o Google ele tem uma pesquisa que mais de 70% das pessoas elas não clicam em link algum, tá? Então, elas já vão, elas já vão ali
quando ela digita alguma coisa, por exemplo, eu vou abrir um navegador aqui. E vou fazer uma pesquisa lá no... Ixi, Maria. Vamos lá. Ó, só abrir o navegador aqui. Então, quando, por exemplo, deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Então, por exemplo, você abre o Google para fazer uma pesquisa. E aí, você digita aqui, ó, por exemplo, Microcamp Rio Preto. Pesquisar. Esse que aparece aqui do lado, ó, isso aqui, ó, é o Zero Click Search. Então, quer dizer, hoje, mais de 70%, igual eu falei para vocês, das pessoas, elas nem precisam abrir. Elas pesquisam alguma coisa, já vai até a página. Já vai até a página, o que você precisa, né? Como ação, tá? E aí você vai e acessa, tá? Bom, então, por isso também, nós falamos lá, por isso que você tem que ter uma boa técnica de palavra, é, uma técnica ideal de pesquisa ali, de suporte às suas pesquisas, e principalmente lá nas técnicas de SEO, vocês aprendem, é, vocês aprendem é, como utilizar essas palavras de maneira correta. Então, então você aprende como utilizar essas palavras, como é que você pode fazer para utilizar uma palavra, né, de maneira correta. Então, assim, quais palavras eu devo usar? Por exemplo, se nós entrarmos no site da escola, vamos lá, entrar no site da escola, deixa eu vir aqui, ó, botão direito, vamos no inspecionar. Se você vier lá no código, lá no código que a gente tem, ó, vamos ver se ele vai. Opa, vamos lá. Ó, se você vier aqui no código, ó, vamos lá aqui, ó, na head, vamos achar as palavras-chave aqui, ó. Olha lá, ó. Tudo isso aqui são alguns exemplos de palavras-chave, ó. Lá na tag meta, content, keywords, aí ele começa a falar, te mostrar as palavras-chave que você precisa usar, tá? Então, que você deve usar, né? Então, todas essas palavras que nós estamos vendo aqui, tá? Todas elas fazem parte, né, de uma estratégia melhor de busca. E isso aí auxilia lá no meu zero clique, tá? Então, na hora que vai buscar, é, 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 é o que nós temos que estruturar, tá bom? Bom, continuando. Outra coisa, igual eu falei para vocês, é você apostar, é, apostar na experiência com o usuário, tá? Então,
como é que você vai apostar na sua experiência lá com o usuário final? É a metodologia que você vai usar para alcançar o alvo público, entre aspas, o público-alvo que você quer atingir, tá? Bom, esse aí é um exemplo de um dos programas de CRM do Google, tá? Do Consumer Research Management, tá? E como ele funciona? Ele vai te mostrando como o seu, seja, você pode usar lá para o YouTube, tem um parecido, tá? Você vai utilizando, ele vai mostrando qual é o tráfego de informação. Então, como é que é o tráfego de informação dentro do seu site, seja dentro da sua aplicação e assim por diante, tá? Ele vai monitorando ali e você vai achando ou por por essa, essas execuções, você vai conseguindo fazer de uma melhor maneira possível, tá? E outra coisa é apostar num blog de sucesso. O que que é isso, gente? Um blog de sucesso é você ter alguma página, ter alguma receita, fazer alguma coisa. O que que eu quero de vocês agora? Eu quero que vocês vão pensar em algum blog que vocês queiram criar. Então, eu vou dar aí 20 minutos para vocês, acho que tá bom, tá? Para vocês pensarem em um blog. O que que você vai fazer duas coisas. Uma, você vai relatar sobre o que você falaria. Por exemplo, quero criar um blog sobre comida. Tá? Aí você vai lá, você vai dar um nome para esse blog e fazer um pequeno desenho sobre ele, tá bom? Pode usar qualquer editor, o editor do seu celular mesmo. É uma coisa bem rápida, só pra vocês me passarem. Aí vocês vão me mandar lá no meu WhatsApp, tá bom? Vai lá, vocês têm 20 minutinhos. Senhor, senhor, Oi, pode falar, Roberto. pode ser escrita mesmo? Ou tem Pode, que. pode sim, pode sim. Pode? Ah, se você conseguir pegar uma imagem para exibir é melhor. Não tá. Ô, Lucas, é tipo uma capa, tá? Pro seu blog. É como se fosse uma capa, assim, como é que ele seria.
Dalise, bom dia. Você entrou agora, nós estamos fazendo um exercício, tá? Para você pensar em um blog e me mandar escrito sobre o que seria o seu blog e uma imagem com referência a ele, tá bom? Eu dei 20 minutos pro pessoal, daqui uns 15 minutos a gente tá voltando. Pode tentar fazer, por favor. Aí você me manda direto lá no WhatsApp.
Vamos voltar, pessoal? Bom, vamos lá. Então, eu recebi alguns aí, né? Já deu tempo. Então, recebi ali um de esporte, né? Um de jogos, um de maquiagem. Todas as coisas que vocês colocaram, por exemplo, ah, vou pegar aqui, vou usar o exemplo da Ana. A Ana, ela colocou um blog de automaquiagem, né? Colocou até as dicas, né? Os dias, perdão, né? Os dias que ela iria, por exemplo, fazer isso aí. São desses que eu já recebi, todos eles têm uma possibilidade de ir para frente, uma possibilidade de você poder criar. Por exemplo, seria muito interessante. Hoje em dia, se você pegar canais que tem de maquiagem, se você pegar, por exemplo, do YouTube, que é o maior canal de vídeos de todos, é onde se concentra uma grande parte. São muitos canais de sucesso, tá? Canal de esporte, não precisa nem dizer, né? O brasileiro, ele gosta muito, principalmente quando o esporte é voltado ali pro profissional, tá? E de jogos, a geração de vocês, mais que isso. Apesar de que o Lucas, ele tá tentando pegar um grupo que são jogos retrôs, né? Jogos mais antigos, é um grupo menor, mas que também, se você conseguir trabalhar, principalmente mostrar algumas coisas, alguns outros jogos ou algumas experiências, tá? Você vai conseguir vai conseguir ter bastante, assim, bastante retorno, tá? Então, assim, todas as ideias, pelo menos essas primeiras que eu li aqui, todas as ideias, elas têm uma possibilidade de retorno muito grande, tá? Então, vocês podem, ali, igual eu falei para vocês, é uma ideia que vocês podem ir fomentando e já ir pensando em fazer. Primeiro, ó, por exemplo, você quer criar um blog. Hoje você tem ferramentas gratuitas, por exemplo, o Wix, você tem o Blogger, você tem o WordPress. Você pode utilizar essas ferramentas gratuitas, tá? Para você conseguir fazer suas criações, tá? Então, você não precisa, para início, contratar um plano, né? Igual dizia, é lógico que se você vai fazer algo depois mais voltado para o profissional, tá? Aí não, aí você precisa contratar um servidor para hospedar, para ficar bonitinho. Mas para iniciar, qualquer plataforma gratuita você pode fazer. Por exemplo, hoje, igual lá a gente estava vendo a parte de moda lá, de maquiagem, né? Hoje em dia, você consegue já agregar uma loja virtual, por exemplo, às suas dicas e aí por diante, tá bom? É, tá? Bom, então continuando, o que que eu quero? Só continuar aqui. O que eu quero de vocês agora? Tem essa pesquisinha aí, vocês podem fazer, foi o mesmo esquema. Vocês vão responder para mim e aí vocês vão me mandar, pode me mandar lá no meu WhatsApp, tá bom? Nós temos ali, tem mais 50 minutos ainda, tem bastante tempo para vocês responderem. Pode começar, por favor. Se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar. É pra copiar as perguntas? Desculpa, eu não escutei, Dali. É pra copiar as perguntas? Se é para fazer? Pra copiar a pergunta? Ah, não, não, só as respostas. Ok.